Ramon Abate Abel fez talvez a pior arbitragem da rodada, mas não foi o único, né? Porque ele tem lá os coleguinhas que fazem igual. Acho que a gente chegou no ponto, talvez, quem sabe, daquilo que aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2017, quando o Jô fez um gol de mão pelo Corinthians e a partir daquela data ficou: agora tem que ter o VAR. Então, agora tem que ter juiz que sabe as 17 regras. Cansou. Dizem que ele é o melhor árbitro do Brasil. Não é, nunca foi. É fraco. Pode-se falar outras coisas dele, vocês podem falar o que vocês quiserem, a nossa enquete está aí para isso. O que ele fez no Morumbi ontem é vergonhoso. Mais vergonhoso do que isso é o país e a colônia, no caso, da indignação seletiva. Ué, Abel, que calma é essa que você estava com a arbitragem ontem? Não entendi. Bom dia, Piperno. Bom dia, dona Marília Ruiz. Um bom dia, inicialmente agora, de quem é líder do campeonato. Esse fato também. Sobre a arbitragem, eu prometo até ser econômico hoje, mas já falei bastante, né, nessas últimas horas, e é claro que o pênalti, ele tem que ser, sim, muito lamentado pelo torcedor de São Paulo, tem que ser crítico, reclamar, pressionar a CBF. São Paulo está no direito de fazer tudo isso. No início, a gente até hesitou um pouco, não foi, mas é óbvio que depois, olhando com um pouco de calma, é evidente que foi muito pênalti. Na hora que se discutir em relação a isso, a arbitragem no final de semana, ela foi caótica, até mesmo nos lances que não terminaram em gol, pênalti e tal, como foi, por exemplo, o caso da jogada que o Sport Recife reclama muito, demais, contra o Cruzeiro, né? O lance lá do Johan, que o árbitro marca uma falta atrasada quando o jogador do Sport partia livre para o gol. Então, aconteceu de tudo. Agora, o que eu tenho a dizer em relação à arbitragem é que eu continuo defendendo que se faça uma limpa aqui no Brasil, a começar pela chefia do departamento de arbitragem. Porque, veja, aqui no Brasil, nós nunca, em momento algum, tivemos muitos grandes árbitros. Esse negócio que a arbitragem do Brasil piorou muito e tal, não sei o quê, é cascata. Quer dizer, que agora tem muito mais câmera, todos os erros eles são muito mais evidentes e tal. Mas a arbitragem brasileira teve coisa do ar que não, a gente cansou de ver gol de mão, por exemplo, que jogador dando cortada para fazer gol, e valia. Então, não, veja, a qualidade não me surpreende. O que me causa perplexidade é a falta de disposição de buscar soluções. O Ramon Abate Abel, sim, ele inclusive beneficiou o Palmeiras em vários outros jogos, de outros campeonatos. Falo isso com toda tranquilidade, porque o ano passado eu trabalhei no Palmeiras de Fortaleza, o jogo aqui em São Paulo, ele arrumou 2 pênaltis no Palmeiras. Eu tenho o lance aqui. Eu tenho o lance que ele deu para o Palmeiras no ano passado. Ele deu 2 pênaltis para o Palmeiras, mas de deixar todo mundo, sabe, corado de vergonha. Agora, ontem, eu também quero dizer o seguinte, que além do pênalti, né, foi obviamente um erro grave, o São Paulo reclamou também com certa razão de pelo menos 2 outros lances, do Andréas, o do Gustavo Gomes, mas também tirou sangue. Honesto. Gustavo Gomes tirou sangue do outro jogador, nem cartão ele tomou. É honesto dizer também que 1 minuto antes do lance do Andrés, o Bobadilla foi substituído porque ele, que jogava muito bem, fez uma falta por trás do Alan e já tinha amarelo. Então poderia ter sido ali a primeira expulsão do jogo. E no primeiro gol do Palmeiras, o Alan Franco dá uma cotovelada muito canalha também no Sousa. E o jogador do Palmeiras faz o passe e o Alan Franco, fora do lance, dá uma cotovelada. Não sei por quê, não sei qual a intenção deles, se eles trocaram alguma discussão no jogo, algum tipo de provocação e tal, mas ali também era lance para cartão vermelho. Então, o Sousa, o Bobadilla, o Alan Franco, o Gustavo Gomes e o Andrés Pereira, os 4 saíram no lucro. E, a gente vai falar de todos esses lances, porque eu acho que nesse caso, de verdade, ontem, porque uma coisa é você contar a história de trás para frente, né? Então, de trás para frente, antes e tal.
Uma coisa é você contar como o jogo aconteceu. Ele foi um juiz ruim do começo do jogo ao final do jogo. E quando ele não expulsa primeiro o Bobadilha, é porque ele não tinha expulsado o Gustavo Gomes. Porque ele não tinha feito não sei o que lá. Porque ele não tinha. O segundo tempo começou, parecia um MMA, porque ele não estava dando nada. Não estava dando nada. Começou o segundo tempo, lá e cá, e não estava dando nada, e parecia que ele queria compensar aqui, compensa lá, compensa aqui, compensa lá. E o ápice disso é o pênalti. E aí, depois do pênalti, eu acho que eu não sei o que aconteceu com a cabeça dele, porque aí ele começou a ver que o que ele fez, ou o que ele não fez, que foi marcar um pênalti absurdo. Depois nós vamos mandar um livro de regra para o Abel. Ou o livro do Chaves, que sem querer querendo é pênalti. E no caso, eu não sei se foi sem querer. Não dá para saber se foi sem querer. Você não está na cabeça do jogador. Pode ser que ele pode se arrepender de ter feito, mas não dá para saber que foi sem querer. O Ramon Abate-Abel, ele muda o jogo. Ele muda o jogo, porque até o momento do pênalti, mesmo com as substituições, porque mexe bem quem escala mal, o Palmeiras no primeiro tempo não existiu, mas até o pênalti, o São Paulo era melhor no jogo. Começou a muito preciosismo, o próprio Luciano podia ter chutado a bola no gol direto em vez de passar para o tapa, tudo bem. Mas o fato fez gol olhando para o lado, depois vocês podem reclamar do que vocês quiserem. Mas ele condiciona o jogo. Ia fazer o pênalti? Não sei. Não sei se ele ia fazer o pênalti, se o Everton ia pegar, eu não sei. Aí depois tem o lance do Andreas Pereira. Aí, rapaz, aí o negócio começou a virar tudo isso. Mas eu quero falar de arbitragem, Piper, no geral, porque esse final de semana, aliás, a semana toda, tivemos questões de arbitragem que foram ignoradas pela CBF. A CBF passou a semana fazendo a semana New CBF, sabe? Fez um lift facial. Olha, nosso calendário, que coisa maravilhosa. Prejudicamos a Federação Paulista, mas não tem problema, é para o bem maior da nação. Olha que lindo nosso PowerPoint, inteligência artificial. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, etc. E tal. Muito bem. Teve problema no final de semana passado. Teve problema no Corinthians Internacional no meio de semana. Teve problema em outros jogos no meio de semana. Aí no sábado à noite... Teve problema no Bragantino e Grêmio, mas aí o Bragantino, ninguém defende o Bragantino, e todo mundo ficou a favor do Grêmio. O Marlon deu uma grande entrevista depois do jogo, só esqueceu de algumas coisas que aconteceram a favor do Grêmio. Mas, no geral, ele tem toda a razão. CBF, melhore o seu produto, porque é uma porcaria arbitral. O pênalti que dão contra o Grêmio, numa semana em que o Internacional foi tão beneficiado, e num recorte de mês em que o Internacional tem sido beneficiado, 3 pênaltis aqui, 1 pênalti acolá, aí o Grêmio ficou da vida, clubista como são todos os clubes, e reclamou no sábado à noite. No sábado à noite, o Corinthians ganhou um pênalti que na quarta-feira não foi, mas no Itaquera foi. Então, assim, o critério não existe. Para chegar no ápice no domingo de manhã, o árbitro que apitou o Corinthians e Mirassol às 9 horas da noite estar às 10 da manhã apitando um jogo de várzea em Brumadinho e passar mal. Por que ele estava apitando um jogo de várzea em Brumadinho, Piper? Porque a cota para ele apitar a semifinal do campeonato de várzea de Brumadinho era maior, por ele ser um juiz de Série A, que na véspera tinha apitado o jogo do Corinthians, do que ele ganhou para apitar o jogo do Corinthians com o Mirassol. Então, ele ganha mais nos jogos que ele faz assim do que ele ganha da CBF para apitar, nesse caso, o Felipe Lima, o Corinthians e Mirassol. Então, ele passa mal, todo mundo vê, entra uma ambulância, o jogador, o juiz tem uma convulsão em campo porque ele não está fazendo bico em Brumadinho. O bico dele, já que ele não tem emprego na CBF, é no sábado à noite no jogo do Corinthians. Porque ele precisa sobreviver, né? Ele precisa apitar jogos. Então, ele estava apitando no sábado. Sabe lá como é que ele chegou em Belo Horizonte no domingo de manhã? Ele já estava apitando outro jogo. Para no sábado, no domingo à noite, na tarde, a gente ter a exibição para público nacional e internacional na transmissão do seu outro CNPJ, do que fez o seu Ramon Abate-Abel. Aí o presidente da CBF, que é São Paulino, atendeu o telefonema do presidente do São Paulo, falou, não aguento mais, fomos prejudicados. Peraí que eu vou afastá-lo. Afastá-lo do que se não tem jogo essa semana, Piperno? Tem que afastar todo mundo. Tem 10 dias para voltar ao Campeonato Brasileiro, está todo mundo suspenso. Rodrigo Sintra, Péricles Bassols, os 2 principais da comissão de arbitragem, todos os juízes, e na próxima rodada, no dia 15 de outubro, apita só Internacional. Os caras não sabem regra, para dizer o mínimo. Para dizer o mínimo, eles não sabem regra. E é por isso que a nossa enquete de hoje pergunta o que tem que acontecer com o Abate
Mas coloca ali a comissão de arbitragem. Tem que ser suspensa, tem que ser profissionalizada, tem que procurar uma nova profissão, ou tem que ser investigada. Porque eu não acho que não tem que ser. Uma coisa é você falar que tem alguma coisa contra eles. Ninguém está falando isso. Não pode investigar a arbitragem por quê? Porque eles erram tanto, Piperno.